Prezado ouvinte, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta é uma transmissão de responsabilidade da comunidade Palavra da Fé em Aracaju, Sergipe, Brasil. E eu sou Heleno Ávila, da equipe ministerial da igreja. Siga conosco e tenha uma palavra de Deus para a sua vida. Às vezes ficamos surpresos e algumas pessoas até confusas a respeito do verdadeiro propósito de Deus quando pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. A história está registrada no livro de Gênesis capítulo 22. A pergunta é: por que o Senhor exigiu o sacrifício de Isaque se ele, na verdade, não queria a morte do rapaz? Afinal, pelo que sabemos nas Escrituras, Deus conhecia muito bem o coração do velho patriarca e, segundo a nossa visão humana, poderia perfeitamente evitar que Abraão tivesse o constrangimento e a angústia do cenário armado no Monte Moriá, após 3 dias carregando lenha, fogo, edificação do altar, tudo para o sacrifício sem cordeiro. Bom, graças a Deus que nos deixou livres para pensar o que bem quisermos e fazer 1001 hipóteses. Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, Ele ainda pensa melhor do que qualquer filósofo pensador humano, conforme declarou o profeta Isaías. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Assim, não importa a dimensão da inteligência humana, Deus sempre pensará adiante de nós, diz a Bíblia, o livro sagrado que tem respostas para qualquer dúvida. Mas Deus não quer que tenhamos dúvidas acerca dele. Por isso temos uma boa notícia. Nosso Deus não é misterioso. Ele quer revelar aos seus filhos o caminho do seu coração. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Portanto, não sejam pessoas sem juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5 e 17. A pergunta é: será que nossa mente limitada conseguirá compreender a dimensão da grande e da grandeza do coração de Deus? Assim, é necessário entender que quando fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Essa semelhança não é física, pois Ele não tem um corpo físico ilimitado como o nosso. Desta forma, a Bíblia diz que nós somos espiritualmente semelhantes ao nosso Criador e, portanto, somos capazes de entender a Deus através do nosso espírito recriado. E através desse intercâmbio espiritual, nós temos acesso ao coração do Pai. Compreenda, pois, que nosso relacionamento com Deus se dá em um nível mais alto do que os padrões do pensamento humano. A maneira de Deus raciocinar é diferente da nossa e é necessário subir de nível quando estabelecemos comunhão com Ele ou que Ele mesmo venha ao nosso encontro. Não esqueçamos que Jesus veio a este mundo para revelar ao homem a verdadeira natureza divina. Portanto, estamos em vantagem. Acho que você entendeu o que significa ter comunhão com o Pai Celestial, ou seja, o que significa poder compartilhar nossos assuntos com Ele. Essa comunhão com Deus será diferente e muito melhor do que os relacionamentos que mantemos com nossa esposa ou esposo, com nossos filhos, parentes, amigos e pessoas em geral. Mas a boa notícia é que Deus desceu até nós e se revelou para nós
a tal ponto que só precisamos da mente para entender o caminho para o coração de Deus, cuja mente é acessível a nós e que podemos desfrutar do mais alto nível de relacionamento com Ele. Mas cuidado! Uma vez que somos imagem e semelhança de Deus, nós não podemos continuar pensando do mesmo jeito que o mundo pensa, pois isso prejudica nossa comunhão com o Pai e nos priva de suas bênçãos. Nós podemos sempre escolher o caminho sobre modo excelente e, repita-se, as Escrituras nos ensinam que este caminho para o coração de Deus é acessível para todo aquele que crê. Na carta aos Romanos, Paulo deixou um recado muito preciso a respeito disto, ao exortar os crentes da capital imperial de sua época, exortação que continua tão atual hoje como foi há quase 2000 anos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E continua no verso 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Aleluia! O caminho está aberto. Podemos andar com Deus livremente e a única condição é que mudemos nossa maneira natural de pensar. Não sei se você percebeu, mas o texto que lemos agora nos diz que há pelo menos 3 níveis de relacionamento entre nós e Deus: o nível bom, o nível agradável e o nível perfeito. Anote isto no verso 2. Isto, porém, é assunto para uma próxima conversa que teremos. Hoje estamos aprendendo verdades que serão muito úteis na nossa caminhada direto ao coração do Pai. Quando andamos por uma estrada desconhecida, precisamos seguir as placas de sinalização e o que estamos aprendendo hoje é seguir as placas de sinalização para o Pai eterno e seu coração. Embora nosso relacionamento com Deus aconteça em nível espiritual, isto não impede que possamos entender com a nossa mente o que se passa na mente dele. Aliás, é bíblico e, portanto, divino que o ser humano use sua inteligência e seus atributos pessoais e processos mentais para compreender as linhas de raciocínio de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos do chamamento para conhecermos a vontade de Deus. Venha comigo à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejais idiotas, mas buscai compreender. Anote esta palavra, compreender. Qual é a vontade do Senhor? Essa compreensão é um exercício mental apoiado na relação espiritual que temos com o nosso Pai. Quanto mais o buscamos, mais facilmente o compreenderemos. E para aqueles que se acham incapazes de entender os caminhos e os pensamentos do Senhor, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Há, porém, que se procurar descobrir o caminho para o coração de Deus da forma correta, do jeito dele e não do nosso jeito. Agora pergunto a você, em que nível de relacionamento com Deus você se encontra atualmente? Será que é o nível bom? Será que é o nível agradável? Ou será que é o nível perfeito? No texto de Efésios 5,17, encontramos 2 informações importantes para entender sobre o que Deus quer de nós
e de que forma nós, seres humanos recriados, podemos ser parceiros do seu reino nos 3 níveis dos quais falamos. A primeira informação importante é que o Espírito Santo nos exorta a entender. Ora, já sabemos que para entender bem alguma coisa, precisamos raciocinar de forma correta e segundo uma lógica ou padrão previamente acertado entre os parceiros. A Bíblia nos mostra que, apesar das limitações, podemos ser extraordinários no uso de nossas habilidades para manter perfeita comunhão com o Deus eterno. Nosso entendimento pode ser explorado com inteligência para muitas finalidades, inclusive esta, de compreender a vontade de Deus para cada um de nós. Esta semana vi um concurso de televisão mostrando uma disputa entre crianças brasileiras de 10 a 16 anos, aproximadamente, que são verdadeiros gênios, dentre eles um autista. Eles possuem mentes extraordinariamente ágeis, fotográficas e privilegiadas. Basta dizer que conseguem fazer cálculos complexos, sem a ajuda de calculadoras. Conseguem ainda se lembrar de um volume impressionante de informações, simplesmente olhando uma imagem por alguns segundos e soletrar palavras ao contrário em velocidades inacreditáveis. Mostraram a essas crianças, durante 10 segundos aproximadamente, todo o conjunto de linhas do metrô de Buenos Aires, contendo as denominações de todas essas linhas, em cores diferentes, tendo os nomes de centenas de estações. Em seguida, apagaram essa imagem e mostraram outra, agora sem os nomes das estações e sem a identificação das linhas. Todos eles conseguiram acertar em poucos segundos cada uma das estações. Em seguida, perguntou-se o nome e a sequência de todas as centenas dessas estações das diversas linhas do metrô de Buenos Aires e eles acertaram todas, sem vacilação. Aquelas crianças possuem mentes prodigiosas. E uma dessas crianças é filha de uma faxineira que mora no Recife, no estado de Pernambuco. Sabe, aquela criança chamada Davi não tem nem mesmo um aparelho de televisão na sua casa humilde, pois seus pais, ambos desempregados, não têm dinheiro para dar esse conforto a ela. Assim como aquelas crianças, nossas mentes também são poderosas e a ciência assegura que o ser humano não chega a usar nem 10% da capacidade delas. Deixe-me dizer uma coisa. Deus, o idealizador de nossa mente, quer que a utilizemos inclusive para ter comunhão com Ele, prestar culto racional a Ele, usá-la para nossa prosperidade e muitas outras finalidades. Não fique aí parado. A Bíblia ensina como fazer isto. Deus quer mostrar os seus segredos para nós. Aleluia! Ele nos chama para subirmos ao seu nível. Certamente que os nossos níveis de inteligência, comparados aos níveis da inteligência de Deus, são diferentes, mas Ele nos chama para níveis cada vez mais altos. E quando a Bíblia fala do céu, eu não tenho dúvida que é um ambiente de altíssima tecnologia espiritual. Embora fiquemos maravilhados com o desenvolvimento dos recursos científicos existentes na Terra, tenho certeza que a inteligência que move o universo, que procede de Deus, é muito mais espantosa e está à nossa disposição hoje. A segunda coisa que a Bíblia quer dizer neste versículo de Efésios 5,17 é que se nós menosprezamos o relacionamento com Deus,
Jamais será possível entender o que Ele quer de nós, e sua vontade permanece desconhecida, e todos nós seremos crentes de segunda categoria. Aliás, o apóstolo Paulo classifica de idiota, isto é, doida, a pessoa que não procura entender qual seja a vontade do Senhor. Isto é o que afirma o versículo 17 do capítulo 5 de Efésios que lemos há pouco. Só para lembrar aos mais esquecidos, vamos repetir aqui. Pelo que não sejais idiotas, mas procurai entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5, 17. Em resumo, são duas das coisas necessárias a um relacionamento proveitoso do crente com o nosso Deus. Voltando ao caso de Abraão e de seu filho Isaque, é claro que Deus não queria o cadáver de Isaque em cima de uma fogueira, pois a morte de um inocente jamais passaria pela cabeça de Deus. Aí surge novamente a pergunta: qual foi, finalmente, o propósito divino ao pedir o sacrifício de Isaque? Na verdade, ao demandar aquela ordem, que nos parece tão absurda, Deus não desejava a morte de Isaque, mas sim tornar conhecida a disposição de seu pai para fazer qualquer sacrifício que demonstrasse seu nível de fé. Veja, aí está uma forma peculiar e diferente de Deus tratar conosco. Sendo Ele onisciente, claro que Ele sabia previamente se Abraão estava ou não pronto para fazer a sua vontade. Logo, Deus nem precisaria fazer aquele teste. No entanto, Deus quer nos envolver junto com Ele na execução de seus planos. Não é Ele que precisa se convencer de nada a respeito da nossa fé. Nós é que precisamos conhecer em qual nível de fé nos encontramos e se nossas atitudes são ou não agradáveis a Deus. O irmão Kenneth Hagin teve uma experiência muito interessante e conta o fato num livro dele. Disse que depois de pastorear por 2 vezes uma igreja em Farmville, recebeu direção de Deus para retornar pela 3ª vez ao pastorado daquela igreja, embora ele mesmo não tivesse qualquer interesse em voltar. Ao fim, depois de orar, ele disse ao Senhor: eu mesmo não quero ir, mas se o Senhor está mandando, irei. Então Deus falou ao seu coração: eu não quero que você volte para Farmville. Só queria saber como estar à sua disposição para obedecer. É mais ou menos isto que se passou com Abraão. E somente depois de testar seu próprio relacionamento, Abraão subiu a nível mais alto de fé, a ponto de ser chamado amigo de Deus. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Assim como aconteceu com o pai da fé, o caminho do coração de Deus também está acessível para você, e você pode andar nele se tiver disposição para obedecer. Seja, pois, abençoado na prática da palavra. Agora eu vou orar, e se você quiser, pode orar também, expondo o seu coração ao Criador de todas as coisas. Pai Celestial, não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora, mas sei que o Senhor sabe todas as coisas, pois tudo está muito claro diante de Ti. Eu oro, portanto, Senhor, pela vida, pela minha própria vida, pelos meus familiares, pelos ministros da minha igreja, pelas ovelhas da minha igreja, por aqueles que exercem um ministério especial de socorros. Oro por aqueles que estão enfermos e doentes, por aqueles que precisam da mão poderosa do Senhor para se levantarem. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo agora, Pai.
a fim de que os seus pedidos que estão sendo dirigidos a Ti neste momento sejam atendidos, se estiverem sendo feitos em linha com a Tua palavra e com a Tua vontade. Ensina o Senhor a conhecer o Teu coração por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Meu querido ouvinte, obrigado pela sua atenção e continue acompanhando nossas ministrações neste canal. Até lá.